Fala galera, bem-vindo a mais um programa. Vem com a gente, espero que vocês tenham gostado do programa anterior. E lembrando, galera, que nós do From Brasil Podcast, a gente não está interessado em fazer ninguém mudar de ideia, querer vir para os Estados Unidos, imigrar e tal. Essa não é a nossa ideia. Ou para os Estados Unidos ou para qualquer outro país. A nossa ideia é de contar a história de pessoas reais, com vidas reais. E o mais legal de tudo é que são histórias reais, né? Porque eu costumo dizer que quando a gente pesquisava antes algumas histórias no YouTube, era a opinião de apenas uma pessoa. O cara vive aquilo ali, ele coloca lá no YouTube e daí você acredita ou não. A ideia aqui do programa é trazer pessoas diferentes a cada semana e cada um está mostrando a sua própria visão, a sua própria história em relação aos Estados Unidos, em relação a imigrar. Tá, galera? E é claro que eu não podia deixar de pedir para vocês para dar aquela curtida, aquela compartilhada, enviar pro amigo, pro parente, pro vizinho, porque tu vai estar ajudando muita gente para continuar com o nosso trabalho e fazer o canal crescer cada vez mais. E sem mais enrolação, hoje a gente está aqui com o Ricardo. Ricardo, queria te agradecer pela tua presença primeiro. Valeu. Né, dirigiu aí quantas horas, Ricardo? 1 horinha. 1 horinha? Dirigiu 1 hora para estar com a gente aí hoje gravando. Cara, te agradeço. Né, primeiro pelo teu tempo, né? A gente sabe que tempo é importante, né? Se não tá fazendo algo de trabalho, tá descansando e tal, então no teu momento de descanso, vamos dizer assim, né? Com a tua família, você tá aí com a gente. Então, obrigado mesmo pela tua presença. E vamos lá. A primeira pergunta que eu gosto de iniciar o programa é essa, não tem como fugir disso, porque aqui eu descobri que eu tinha sotaque. Até então eu achava que não, porque eu sou carioca, tô rodeado de carioca, morava no Rio e não sabia que eu tinha sotaque. Quando eu cheguei aqui, a galera, você fala chiando e tal, não sei o que, e aqui que eu fui saber disso. E daí eu conheci mineiro, conheci a galera lá de Santa Catarina, gaúcho, e cada um falando com seu sotaque. Então, como aqui tem muita gente do Brasil, de várias partes do Brasil, nosso Brasil podinâmico pra caramba de cultura, eu não posso deixar de perguntar isso. Da onde você era lá do Brasil, Ricardo? Da sua terra. Carioca também. Carioca? Mas vamos lá então. Carioca da Gema ou Fluminense? Não, eu tenho outro conhecimento de carioca de Gema. Ah, é? Porque assim, eu sou filho de português com paraibana. E nasci no Rio de Janeiro. Eles foram me ter no Rio de Janeiro. E meus irmãos também. Então, o que a gente aprende do que é carioca da Gema é o seguinte. Eu sou um carioca que agora caso com uma outra carioca. E essa carioca gera um filho meu e que nasce no Rio de Janeiro. Esse menino... É o carioca da Gema. Esse é o da Gema. Eu nunca fui. Eu sou filho de português com uma paraibana, uma índia e um português. E fui parar no Rio. Parar não, saí de lá do Rio. Né? Então, o carioca da Gema é aquele que tem todas as funções. Pai e mãe, cariocas e nasce no Rio também. Isso, a função do pai, ele já é carioca, já tem as manias do carioca, a mãe também é carioca, tem as mesmas manias, e vai criar um filho agora nascido no Rio, então esse vai ser o verdadeiro carioca. Não, mas... verdade, tem mais. Não, claro, pô, faz total sentido. E o Rio de Janeiro tá cheio de gente, imigrante, sim, nascido em sendo carioca, nascido no Rio, mas não é considerado carioca. Da Gema. Porque tem cultura portuguesa, cultura alemã, cultura... você vai lá em Petrópolis, a cultura é alemã e tá cheio de carioca. Meu pai é alemão, minha mãe é alemã, mas eu nasci aqui em Petrópolis. Eu desço aqui a serra, vou lá no Rio, curto as baladas, mas eu volto pro meu chucrute, entendeu? Então, ou seja, você é um carioca alemãozado, então não é da Gema, entendeu? Mas é carioca. Mas é carioca. Mas pode dizer que é carioca. Então tá valendo. Então, beleza. Carioca. Não, vou tirar o da Gema. Vou tirar o da Gema. Mas carioca, beleza. E Ricardo, tu pode contar pra gente um pouco da tua história, do que você fazia antes de vir pra cá, lá no caso lá no Rio, né? Já que você
é carioca. Ou no Brasil em si, não sei se você de repente viajou do Rio a trabalho ou fazia outras coisas e tal. Fiz muita coisa. São várias histórias, né? Mas o que eu faço hoje, eu já faço há mais de 30 anos. Ah, legal. Então, há muitos anos que eu faço isso no Rio e alguns pontos do Brasil e alguns lugares de outros lugares do mundo. Eu sou terapeuta, que eu tenho doutorado na China. Uau! E então na China eu sou médico terapeuta. Aqui nos Estados Unidos também a gente se considera médico terapeuta. Em algumas partes da Europa somente terapeuta. Na América do Sul terapeuta. Alguns países da Europa, se eu não me engano, a Espanha é médico terapeuta, a França não. Então assim. Só vai variar a nomenclatura de acordo com alguns países, né? As tendências de tratamento, elas são dentro dos padrões da medicina oriental. Então não muda muita coisa. E daí, então, já era isso que você fazia no Brasil antes da tua vinda para cá? Né? Já faz por 30 anos, né? Isso, aí estudei também a área de educação física. Agora aqui nos Estados Unidos eu tenho 2 formações internacionais, que é a nutrição e também a fitness trainer. Legal. E essas formações vieram daqui? Você eu complementei aqui, né? Fazendo por aqui também. Me formei em nutrologia, também no Brasil. A diferença de nutrição de nutricionista para nutrólogo é que a nutrição você vai estender um alimento de qualidade para um cliente. E a nutrologia você vai informar o cliente o que esse nutriente vai fazer no seu organismo. Entendi. De benefícios terapêuticos. Entendeu? Então, a ciência desse nutriente no seu organismo é nutrologia. O que você deve comer é nutrição. Interessante. Diferenciado. Porque geralmente o que vem mais aos nossos ouvidos e através hoje em dia por mídia social, rede social, sempre aparece. A galera descobriu isso, é um nicho bacana, né? Porque internet você usa para o que te convir, né? E se a galera tá usando a rede social para algum tipo de informação, bacana, mas o que mais vem pra gente é nutrição, né? A gente entende muito, a gente sabe muito mais, aprende muito mais sobre nutrição, para que serve a nutrição e tal, o papel do nutricionista, né? Que é o cara que te ajuda a manter uma alimentação ali, te diz o que você comer. Agora, a outra parte, a contrapartida eu não sabia, né? Que já é o cara que explica o que o alimento faz contigo, né? E, galera, eu aproveitei, né? E hoje a gente já teve uma aula ali, um pouquinho antes ali nos bastidores ali, batemos um papo bacana. E, um monte de informação aí que... Foi legal, né? Foi legal, pra caramba, cara. Mas... Vai mudar um pouco a história de vocês. Vai. Cara, valeu. A questão que ele colocou sobre nutrólogo, né? Você coloca a consciência do que a alimentação faz na vida do ser humano, né? Então, isso faz a gente refletir sobre escolher, né, certos tipos de alimentos. Com certeza. O que é melhor para nossa saúde, o que não é. É igual a gente estava falando ali mais cedo, né? Quando você falou, principalmente quando você falou sobre as porcentagens. Cara, é absurdo você comer um alimento que somente 8% do alimento vai fazer bem pra você e tu tá comendo 92% de porcaria. Isso, que na verdade não é alimento, né? Não, que não é alimento. Vem pra você como alimento, né? Isso aí. É um objeto de consumo sem nutrição nenhuma, sem valor nutricional nenhum. E Ricardo, pra gente só continuar nessa introdução de fala um pouco de você, né, da tua vinda para cá. Você falou pra gente um pouco do que você já fazia no Brasil, o que você faz aqui e acrescentou mais algumas coisas. Mas por que os Estados Unidos? Que a gente sabe que hoje a gente tem brasileiro, acho que você encontra num programa anterior aqui, um dos que me assustou, assim, até porque eu também tinha uma visão diferente de Havaí.
Mas um rapaz aqui contou pra gente aqui no programa que ele tem amigos que moram no Havaí, que não tá a passeio, que mora lá e vive no Havaí. Sim. E tal. Então, a partir do Havaí, eu já sei agora que é capaz de a gente achar brasileiro em qualquer lugar do mundo. Acha. Por que os Estados Unidos? Já que você falou de formação na China, tem conhecimento, conhece muito outros países e tal, é um tipo de... Você tem um tipo de profissão que de fato pode te levar para outros países. Por que você quis vir para os Estados Unidos, escolher os Estados Unidos? Então, boa pergunta. Aqui eu tenho um amigo que ele foi meu aluno, aluno de fitness trainer, né? Ele foi meu aluno, ele era menor de idade, ele tinha 17 anos na época. E aí depois ele me achou, assim, muitos anos depois. E aí ele me mandou mensagem, ele falou assim, professor, o senhor tem que vir para cá. Ah, legal. Aí eu falava, não, mas eu estou bem aqui, eu tenho outros projetos. Ele falou, não, vem para cá. Aí ele começou a te incentivar. Me dar uns sulavancos, assim, né? E aí eu senti um chamado também, não só dele, né? Eu senti um chamado de Deus. Então, eu falei, vamos lá. Porque eu sempre fui para os lugares, mas nunca programei nada. Eu sempre caí de paraquedas em tudo. Embora não exista isso, né? Não existe você cair de paraquedas. Isso já tem um traçado. Tem uma você é que não sabe. Trás, né? É isso aí. Você só sabe depois que caiu ali. Pum. Mas eu tenho isso como um chamado. Então eu vim e, lógico, passei dificuldade como todo mundo. E que aqui não é uma coisa fácil de lidar. É complicado. E a cabeça do ser humano é que tem que estar bem para você passar pelas dificuldades, porque as dificuldades elas vão existir em qualquer lugar, seja em que país for. É verdade. Você está no Brasil, as pessoas reclamam do Brasil, você está no Japão, nossa, o Japão é maravilhoso, é sensacional, mas o povo é frio. O americano é diferente, porque são culturas. As culturas mudam. E nós não podemos trazer essa percepção da nossa vivência cultural pessoal para um país que não tem nenhuma percepção aproximada da gente. Então, você não vai empurrar um arroz com feijão para um americano que só come sanduíche. Fazer com que aquilo seja normal para ele. E obrigar ele a fazer isso. Só a gente voltando para a nutrição novamente. É verdade. Entendeu? Aí você não vai fazer ele tirar o café dele, colocar outros alimentos, porque isso é cultural. Tu não vai fazer ele andar a pé, porque ele só anda de carro, né? Então, e a gente copia muito essas culturas e esquece de fazer algo que é em prol do nosso bem. Então, a adaptação ela tem que partir daí também, porque senão você vai entrar em conflito. E daí fica muito mais difícil de você vai ficar impossível. Seguir a tua não vida é nem difícil, é impossível. Novo, né? Por isso que muitos voltam. Não, eu não quero ficar nessa neve, nesse gelo. Eu sou de praia. Aqui, nós dois cariocas conversando, que 40 graus pra gente era tranquilo. Hoje, chega o verão, a gente reclama do calor. Já viu o carioca reclamar de calor? Esperando o frio, porque a gente se adaptou. Entendeu? Então a adaptação ela é mental, ela não é física. Né? A tua mutação metabólica é física, mas a tua mente parte primeiro da sua mente. É a mesma coisa numa alimentação. Não, eu vou parar de comer essas porcarias, eu vou começar a comer fruta. Eu tenho clientes que falam assim, pô, não me passa fruta. Fala, mas por quê? Não, eu odeio fruta.
o hábito dela de passar a ter hábito de alimentação de fruta é difícil. Poxa, tu vai cortar o pão da manhã, meu? Falei, não, vamos botar uma fruta aí para você começar a misturar até você cortar seu pão. Fora. Então, assim, é cultural. E é devagar. E é mental. Entendeu? Então, por isso que um dos motivos de você ter escolhido os Estados Unidos, né? Foi primeiro esse start com esse ex-aluno teu. Sim. E depois disso, também você sentiu e tal, e viu que aquilo ali podia ser para você, enfim, né? E acabou parando aqui. E você deu um gancho agora em relação a ser carioca, né? E falou sobre o calor, a adaptação. A gente está no frio, hoje, sei lá, deve estar 2 graus agora, pela parte da manhã tá uns 2 graus. Isso. E a gente tá aqui, a gente tava do lado de fora, você tava... Não, e você foi me recepcionar ali fora, assim como você tá, de camiseta. Exato. Não, e você tava com moletom. Eu tô com moletom. Exato, moletom lá no Rio, alguns anos atrás, quando batia 20 graus, a gente já achava que... 23. Né, 23. Agora, de uns anos pra cá, que chegou o Rio, já chegou a fazer até 13, 15. Mas antes era um 18, 20, Nossa. A gente... Tava tudo encolhido. Tudo encolhido. E, Ricardo, eu sei que você é nosso vizinho aqui de estado, você é de Massachusetts. E uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça, porque já perguntaram pra mim também, inclusive foi uma das vezes, foi até eu comprando um acessório pra barco, né? Fui comprar uma boia pra gente puxar no barco, e o cara um americano, né, que tava vendendo no marketplace, ele perguntou pra mim, cara, você é da onde lá do Brasil? Eu falei pra ele, ou melhor, você é da onde? Né? Porque não tem como. A gente, por mais que a gente fale inglês, você abre a boca, primeiro, que eu não pareço com um americano. Meus traços não são. Meu traço não é de americano, cara. Pra começar. E depois, quando a gente abre a boca, por mais que esteja falando inglês com o cara sabe que tu não é nativo porque é sotaque. Nosso inglês não é igual ao do cara. Aí ele falou, você é da onde? Eu falei, sou do Brasil. Aí ele, da onde lá do Brasil? São Paulo? Rio? O cara manda assim, né? Aí eu falei, não, eu sou do Rio. Cara, o que você veio fazer aqui em Canérica? Tu podia ter ido pra Califórnia, pra Flórida, alguns lugares que na cabeça deles é mais quente e tal, verão. Que tem a ver com o Brasil, né? Por que tu veio parar em Massachusetts e não... Então, esse aluno é daqui, né? É de lá, né? De Massachusetts. Aí... Teve essa influência também. Né? Então ele me recepcionou e tal. E aí eu fui me adaptando também. Para mim não tem diferença, né? Califórnia, até para o Canadá, se eu tivesse que ir para o Canadá. Tudo bem também. A missão foi dada, tem que ser cumprida. Né? Tá traçado, você tem que ir. Quando a gente decide sair do nosso país de origem para um outro país, a gente descobre que o ser humano tem uma forte capacidade de adaptação. Demais. Né? E acaba se introduzindo no ambiente. E é o que todo o medo que causa nas pessoas que ainda estão presas na sua cultura, né? Eu não sou contra a cultura, mas eu digo assim, se você fica escravo da cultura, você não passa a não conhecer a reação que você poderia ter de evolução, de adaptação em qualquer outro lugar. Entendeu? E daí automático você... É aquilo que a gente sempre conversa, né? Se você não se doa, se você não se propõe a fazer, né? A mudar também. A mudar, o medo acaba te travando mais do que qualquer outra coisa, você não evolui, não sabe, passou aquele tempo inteiro. E a maioria das pessoas que falaram pra gente o porquê, né? Raras exceções, porque teve gente que já veio aqui no programa, que chegou na Flórida e da Flórida descobriu aqui, por exemplo, em Canérica, né? Da Flórida conheceu outras pessoas e veio acabar parando aqui em Canérica. Assim como também pode ter várias outras histórias de pessoas que vieram para Canérica e depois foi por conhecer outras pessoas, foi parar na Flórida por conta do clima e tal. A gente tem amigo que morava aqui em Canérica e que hoje está morando na Flórida também, a família tá lá e tal, teve novas oportunidades na Flórida, ok. Mas a verdade é que é essa, né? A gente sempre vem
um amigo, um familiar ou alguém que te motiva, que te incentiva e você acaba vindo parar primeiro no estado onde ele está, onde a pessoa está, né? É aquilo que a gente tinha falado já de outras vezes, o ponto de apoio, né, é muito importante, te ajuda muito. Você ter um ponto de apoio no início. No início é importante isso, você ter um apoio e tal. Depois tu anda com as suas pernas, né? Mas você descobre que você é capaz. E eu acho que isso que é legal. Eu tenho medo, eu não sei. Não, vai lá ver, pô. É verdade. Deu ruim? Deu. Mas e aí? Aonde foi que eu errei? Vamos tentar consertar de novo, vamos fazer diferente. Espera aí, não deu por esse caminho, vamos para outro. Aqui as oportunidades abre um leque de oportunidades para você. E você já tinha vindo para os Estados Unidos antes? Uma vez só. Já tinha vindo aqui antes? Só fazer uns torneiozinhos de luta livre, né? Legal. Mas aí foi lá em Miami. Em Miami, lá embaixo. Lá e tal, Então, de certa forma, já tinha um contato, né? Mas aí tu fica 10 dias, 15 dias. Bem só, pouquinho, bem né? Pouco, Bem pouco e tal. E em outro país? Você já tinha também conhecido outros países? Já fui pra China, Japão, Coreia. É o teu ramo, estudar, né? É o teu ramo. Eu fui mais estudar. Turismo, assim, fiz pouco. E hora nenhuma passou pela tua cabeça morar pra lá, pra esses países? Lá tu acha que... Não... Para viver Ou tu acha que dá pra viver também igual aqui? Dá. Se o cara quiser migrar pra lá... Mas a diferença, sabe o que é? É a característica física que te dá um padrão diferenciado. Por exemplo, a gente não é americano, mas a gente não tem a nossa característica física. De vez em quando eles falam, mas pessoal é da onde? Né? Lá no Oriente, todo mundo lá é muito parecido com o outro. Você se destaca demais. Muito, né? Você escondido, você tá aparecendo. Entendeu? Porque quando vem na nossa cabeça. Tá mais mesclado. Você tá mais claro. Quando vem na nossa cabeça, às vezes, um americano, que a gente quer dizer. Não parece com um americano. É aquele cara brancão, louro de olho azul. Porém, tem os nativos americanos que são mais derivados de índio. Do índio, isso. Vai ser uma cor já parecida mais com a nossa. Muito próximo. E também os afro, os negros. Então, os Estados Unidos já não é uma raça só. Você traz o pessoal lá da periferia do Rio, das comunidades do Rio, e bota eles aqui. Se eles não falarem nada, eles estão no meio dos negros. Tranquilo. Sem problema racial nenhum. Na hora que eles vão se comunicar, que eles vão ver que aquele é brasileiro ou outro é americano. Eu nunca parei para pensar por essa ótica, que de repente você sofreria mais um certo preconceito. Recebe um preconceito. Em países... Principalmente policial. Ainda mais que na China tem um regime comunista, de comunismo e de toque de recolher. Após 11 horas da noite você não pode ficar andando na rua, a não ser sexta, sábado e domingo. Durante a semana você tem das 11 horas, não que você não possa, mas você é abordado. Você é suspeito. Ainda mais você não tem característica nenhuma oriental. Exato, cara. É verdade. É interessante de se pensar. Aqui tem, igual a gente já falou, e sem falar também pro lado lá da Califórnia, né, tem uma forte influência espanhola, né, o tipo de casa lá, o tipo de telhado colonial e tal, já não é igual para cá, as casas já tem mais cimento, esse tipo de coisa e tal. Isso. Então naquela parte de lá já tem muito mais gente latina e tal, e é mais misturado realmente. Bem né? mais. É muito mais fácil mesmo Bem que um mais. tipo de país assim. Cara, muito interessante para pensar. E se você perceber, você vai ver que as colônias por aqui, elas são separadas, mas elas são integradas. Então, por exemplo, você vai em certos bairros, não sei aqui, mas, por exemplo, lá em Massachusetts, você vai nos bairros, por exemplo, lá em Boston, Malden, você tem zonas orientais. Né? Inclusive tem um bairro chamado Jamaica Plain, que é onde tem a comunidade afro.
Aí você anda ali, você vê muito pouco branco, muito pouco, quase assim, de 30 negros, tu vê um cara com a nossa cor. O branco mesmo, de olho azul, quase nada. Quase nada. Não que seja proibido. Mas eles sabem que ali tem uma reserva daquela comunidade ali mais forte, afro, entende? Então eles ficam meio assim, né? Não, é a área deles. E outra coisa que eu fiquei sabendo, que são alguns policiais que são designados para aquela área lá, eles selecionam negros para que eles possam se enturmar, se integrar com a sociedade. E não é um policial branco. Por quê? Porque um policial branco abordando um negro é racismo. Um negro abordando outro negro é lei. Viu a diferença? Aqui é a América. Né? Diferente do Oriente. O Oriente, você está andando, você é turista? Não. É residente? Tem que ter permissão para andar na rua. Você não é oriental, então você é abordado. Caramba. Entendeu? É essa a diferença. Uma parada que, por isso que eu falo, né? É legal dos assuntos por causa disso. É uma parada que nunca tinha passado pela minha cabeça. Um dos países que, cara, eu tenho muita vontade de visitar é o Japão. Eu acho o Japão muito, mas muito legal. Essa questão cultural também, questão de culinárias, coisas diferentes e tal. Eu não sei explicar o porquê, mas é um dos principais países que eu tenho vontade de visitar é Japão. E já... Pra visitar, ok, né? Pra morar nunca nem passou pela minha cabeça e tal. Mas é uma questão a mais pra galera que estiver pensando, que estiver vendo a gente aí, já para ver. Eu falo da China porque eu fiquei um tempo lá, mas o Japão, os outros países, eles são... existe aquela diferença do imperial, né? Imperialismo. Que lá na China é império comunista. O Japão também é império, só que ele é capitalista. E a Coreia do Sul também é capitalista. Então ele dá uma abertura. Então ali você anda melhor, ali você tem balada, ali você tem restaurante virando madrugada. Quarta-feira, quinta-feira. Na China não tem. Na China é proibido. Entendeu? Então... tem essa diferenciação. Por exemplo, tem uma história interessante que eu estava sentado num banco de ônibus e eles lavam as ruas toda noite. E aí ele vinha com um jato. E eu falei, ele vai frear o jato em mim, né? Ele vai frear, vai passar, ele vai ver que eu estou ali. Não, eu só faltou o sabão e o shampoo para tomar banho. Ele me lavou junto. Não tem que estar ali. Você não tem que estar ali. Você está no lugar errado e no horário errado. Ponto final. E acabou, vai reclamar com quem? Vai falar o que com quem? Acabou, já era, problema teu. Isso aí. E tava esperando o ônibus? Tava esperando o ônibus, né? Caraca, fui pra casa molhado. Foi. E fui abordado 2 vezes, quase fui preso. 2 vezes. Caramba. Porque era 11h05 da noite. E até que horas que você pode ficar? 11. Até 11. Ou seja, quando for emigrar, caso for emigrar, escolha o país. Escolha o país certo, né? Ou então vai, mas aprende, né? Aprende as regras, a cultura você tem que aprender. Tudo bem. E Ricardo, quando você chegou aqui nos Estados Unidos e tal, falou, decidiu, teve o apoio lá do seu aluno, né? Ex-aluno e agora provavelmente amigo, né? Teve esse apoio, Massachusetts e tal, você chegou aqui. Você consegue contar pra gente qual foi a tua primeira impressão? E é claro, se comparando fazendo essa comparação com o Brasil ou com Rio de Janeiro, né? Que era a tua cidade natal e tal. Qual foi acho que a coisa que mais te chamou a atenção? Tu consegue falar pra gente? Bateu o pé aqui
desembarcou, desceu do carro, olhou e falou, cara, isso aqui eu não tenho lá, ou isso aqui é muito diferente? Tem várias coisas, assim. Uma que todo mundo talvez vai sempre comentar é a facilidade de você ter acesso a boas marcas e preços justos, certo? Então isso te dá um entendimento de igualdade, né? Então isso me chamou a atenção, porque você, por exemplo, lá no nosso Brasil, tu viu uma pessoa com um tênis da Nike, fala, pô, teve épocas, não sei como é que tá agora, mas as pessoas falavam assim, tu vai sair com esse tênis? Cuidado. Acho que deve estar do mesmo jeito. Cuidado? Como assim cuidado? Cuidado se eu pisar num prego, cuidado se eu pisar na lama, que ele vai sujar. Não, cuidado porque alguém vai tirar ele do seu pé e vai levar embora. Não é isso? Então você chega e você para num sinal, aqui, você para num sinal, aí tem aqueles meninos, aquelas pessoas que não querem trabalhar, né? Que a sociedade não fez nada contra elas, pelo contrário, deu toda a oportunidade, é eles que preferem ficar ali. E pedindo 5, 10 dólares para ajudar eles, né, a fazer aquilo, né? Eu não vou falar o que eles fazem, todo mundo sabe. E aí você olha para o chão assim, no pé dele, ele tem um tênis Nike. No pé. Mas ele não pegou de ninguém esse tênis. Ele comprou. Esse cara não tem o que comer, mas tem um tênis. Não tem casa, mas tá com Nike no pé. Ele tem um Nike no pé. Aí tu olha para a calça dele, a calça do cara também é de marca. Aí tu vê a blusa dele. Então, assim, você andar com marcas favorecidas, onde o Brasil você tem uma certa dificuldade de ter ou comprar, aqui você vê uma normalidade física num corpo de qualquer pessoa, seja ele um engenheiro, um advogado, um mendigo. E o interessante é que, por mais que seja a marca, isso não te diferencia. Não. Porque todo mundo tem. Todo mundo no tem. No Brasil, às vezes, a marca é um sinônimo de um certo status. Total. Correto? Total. Você tem aquele troço ali, já sabe que você tem um pouco mais de grana. Isso. Que você é bem sucedido, porque tu tá com um troço no teu peito, um negocinho ali e tal. Um jacarezinho. Você é meio que avaliado por conta disso também, né? Aqui não importa, o cara que o milionário usa mesmo que... Isso, né? usa. Acho que é isso que você... É a mesma coisa. Eu acho que aqui eles não dão valor para as coisas. O seu valor não tá no que você tem, né? O seu valor tá no que você é. O valor está também onde você... o que você representa para eles, né? Na sociedade. Principalmente o imigrante. E o imigrante vale muita coisa aqui. Vale demais. Imagina esse país aqui sem nenhum imigrante. Não, para. Ele não existe. Para. Ele não existe. Então, por que você não pode ter uma BMW? Aqui o carro é uma ferramenta. Né? O cara comprou uma BMW. Cara, as house clean para BMW nas casas para limpar a casa. Aqui BMW é uma ferramenta para levar o VEC. É verdade. Não tem nada. Não é o símbolo, o emblema e o nome. Não. Então isso é acessível para todo mundo. Isso foi uma das coisas que te chamou a atenção de que... Outra coisa que me chamou a atenção é o verão, né? 9 horas da noite, ainda tá claro. O sol. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Hoje a gente tá falando isso hoje de manhã, porque hoje encerrou o horário... Foi. Bom, eu chamo de horário de inverno. Porque ele é mais curto do que o de verão, então, mas muita gente diz que começou o horário de verão americano, né? E quando ele termina em outubro, eu digo que começou o horário de inverno, né? Eu falo ao contrário. Mas de fato começou hoje o horário de verão nosso aqui. E eu falei, e ela falou, por que não continua esse horário? Eu falei, porque se continuasse, ia anoitecer 10h30 da noite, só que anoitecer. É verdade. Porque eu não sei lá, acho que não tem tanta diferença daqui pra Massachusetts. Muito não. Mas a gente não pega, Ricardo, mas passa das 9.
Acho que eu lembro de uns... Passa das 9. Uns 9h20 e pouco. É verdade. 9h30, tá claro mesmo. Aí tem aquele degradêzinho assim nas montanhas ainda, né? É isso mesmo. Então, tipo, ia ser 10h30. Como é que o cara dorme 10h30, claro, ainda da noite? Acho que é por isso que o horário volta, né? Não fica o horário... Tem alguma coisa que... Porque no inverno eu sei que muda, porque... ou melhor, acaba o horário de verão no inverno, porque senão no inverno ia amanhecer só lá para 7h30, 8h e ia anoitecer cada hora mais cedo. Desculpa, tipo 3 da tarde, porque já anoitece 4 no inverno, né? No inverno Então por isso que tem entra essa 1 hora. Isso também é legal. Quer dizer, legal não. O pessoal odeia, né? Na verdade. Nossa, dá 4 horas da tarde já tá tudo escuro, farol ligado nos carros, né? Que também é uma diferença, né? É um diferencial, uma novidade. Porque a gente, como carioca, a gente só vê o sol passando na nossa cabeça aqui meio-dia, rachando um pouco ali meio-dia. No inverno aqui o sol passa tipo isso, passa bem na tua frente, assim. Ele isso não fica aí. no não, corpo, né? ele é. Já reparou? Ele fica meio de ladão, assim. Não, por aqui, isso que... não dá praia. Aqui não dá praia. Aqui o cara pensa, não, vou pegar um sol, quando vê já escureceu. É verdade. Isso também chamou a atenção. E outra, o cara tá trabalhando aqui, tu tá apertado no teu tempo o tempo inteiro, né? Então, quando você olha, você viu o dia clarear, quando você olha, já escureceu, o que eu fiz, né? Já fez um monte de coisa, mas o tempo roda rapidinho aqui. Roda rápido. É verdade. Aqui também tem as estações bem definidas, né? Muito. Diferente do nosso país lá. Muito. Você vê mais tropical, quando começa uma estação, quando termina outra, isso também é bem bacana. Isso eu também acho legal. O que me chamou muita atenção são as trocas de cores, né? Das folhas. Nossa região aqui é bem privilegiada por isso, cara. Fica muito bonito. Em Vermont, já foram? Já fui. Ali também é show, tem uma montanha que ela troca toda, tem todas as cores lá. Desde o vermelho ao amarelo, de vários tons. É lindo, cara, é lindo. A montanha inteira. Muito bonito. E até locais como Nova York, que tem muito mais concreto do que outra coisa, né? A maior parte é concreto, mas o Central Park também nessa época fica bem lindo também, vira destino de um monte de gente para ver essa folhagem e tal, né? Porque essa regiãozinha aqui nossa daqui de cima, tudo vai ser... Eu não sei mais de lá para as Carolinas lá, não sei se acontece muito isso, porque já começa a ficar um pouco mais quente, né? Lá é mais. Mas aqui, Nova York, Connecticut, Massachusetts, Maine, a nossa redondeza aqui, tudo acontece isso e realmente é muito bonito. É show. É muito bonito. É um show da natureza lindíssimo. É verdade. E Ricardo, porque assim... Para um cara que já tem uma bagagem de outros países, né? Talvez para você foi um pouco mais fácil. Mas em relação à adaptação à língua, que no caso, falando dos Estados Unidos, o inglês, né? A tua opinião sobre isso? Tu acha que o inglês, de fato, é 100% necessário? Ou não, tudo bem também, se vira com o espanhol, com o português e tal? Ou o que tu acha sobre isso? 100% de fato não tem necessidade. Eu acho. Né? Acho assim, nem acho, eu tenho certeza. Então assim, o inglês básico, porque tem pessoas que têm dificuldade, não tem jeito, né? Mas elas têm uma facilidade, pelo menos, de ter um básico. Inglês. O espanhol também. E para você mergulhar de cabeça no mundo americano, ok, aí você tem que ter realmente um inglês. Mas eu acho assim que a importância do imigrante é tão tamanha, tão grande, que o próprio americano, ele busca qualidade de línguas estrangeiras. Entendeu? No que diz respeito às linguagens portuguesas, espanholas, hispanas. Então, assim, onde a gente treina, a gente faz uns trabalhos de jiu-jitsu, tem alguns alunos lá
que a gente vai trocando assunto, assim, como é que fala isso em português? Aí você fala em português e ele fala em inglês, né? E aí a gente vai trocando. Isso em português é assim e no inglês ele fala, né? Como é? E aí ele vai falando. Aí na próxima aula, aí quando ele volta a repetir, aí ele não fala mais em inglês, ele já fala em português. Ele está aprendendo a falar português. Ele quer falar em português. Mas não é para te agradar. É para somatizar dentro daquele campo de artes marciais. Entendeu? Por quê? Porque o jiu-jitsu, por exemplo, o Brazilian Jiu-Jitsu. Então, o nome já diz, né? Brazilian Jiu-Jitsu. E eu quero me integrar. Quais os nomes que eles usam lá no Brasil para quando eu estiver treinando com algum brasileiro, ele está inserido o máximo eu possível. vou inserir as mesmas palavras. Então, ele ao mesmo tempo, automaticamente ele aprende dentro de uma modalidade o que é uma língua portuguesa. Entendeu? Então, às vezes, trocou a necessidade do brasileiro ter que aprender inglês, mas o americano vê a necessidade de querer falar português também. E é legal porque existe a troca de cultura, né? Aí a cultura, a adaptação da cultura e num só aspecto. Então, assim, eu não obriguei ele a falar português porque eu sou brasileiro. Ele se viu na necessidade de falar português porque a arte marcial está inserida no Brasil. Então, tu vê, uma cultura transporta para outra. Porque o jiu-jitsu, na verdade, nem é, pelo que você falou do não, o jiu-jitsu não é brasileiro. Provavelmente é oriental. Foi feito, o jiu-jitsu saiu do Tibete e depois rodou o Oriente ali, Japão, China. Mas no Brasil é onde... E chegou no Brasil. Aí no Brasil acho que é mais inflado do que qualquer outro lugar do mundo. E aí os Gracies adaptaram as alavancas nossas, brasileiras, na arte marcial do jiu-jitsu. Aí eles fundaram o Brazilian Jiu-Jitsu. Porque tem gente do mundo inteiro que quer lutar jiu-jitsu a partir do Brasil. Porque no Brasil o jiu-jitsu ficou afiado. E Brasil... você comentou antes sobre um ex-aluno seu que te incentivou a vir para cá. Então, lá no Brasil, você tinha a escola que ensinava jiu-jitsu e hoje aqui na América você também... Lá eu tinha academia. Tive algumas academias com outras modalidades. Dança do ventre, legal. Natação. Legal. Tinha jiu-jitsu também, judô, taekwondo, várias artes, né? E hoje, aqui na América, você também tem... Eu tenho uma logomarca, né, que é minha. E legal. Não tenho academia, não. Eu uso os tatames dos amigos, né? E a gente vai interagindo, né, com as nossas experiências. Legal. Entendeu? Então o esporte sempre teve introduzido na sua vida? Eu faço esporte desde os meus 6 anos de idade. Caraca, que legal, cara. Muito legal. Eu com 58 anos. Caraca, muito legal. Então... não consigo parar. Não tem como. Já virou parte de você. Não tem como. Isso mesmo. E, Ricardo, já que a gente entrou nesse assunto que você puxou esse gancho do... A gente entrou aqui no jiu-jitsu um pouco, nas academias que você tinha no Brasil e tal. Eu poderia quase que afirmar aqui que 99% dos imigrantes, não vou nem falar dos brasileiros, vou falar do imigrante no geral... todos eles fazem o mesmo tipo de trabalho. Fazem o mesmo tipo de trabalho de imigrante. Vamos botar assim, vamos dar uma nomenclatura como trabalho de imigrante, né? E tal. Tem alguns que fazem alguma coisa diferente até e tal, mas que você enxerga e você vê outros brasileiros fazendo também. Tem vendedor de carro? É um pouco diferente do que a maioria faz? Mas tem bastante brasileiro que vende carro. Vou falar do Brasil, vou falar de brasileiro. Sim. Tem brasileiro que trabalha com imóveis, né? Real estate? Tem, mas tem bastante brasileiro que faz. Tem brasileiro que mexe com viagem? Tem, conheço, mas tem bastante que mexe com viagem. Agora, terapia oriental
até se falar de nutrição, a gente encontra também alguns brasileiros. Terapia oriental não, que é o teu ramo, né? O que você é especialista ali e tal. Sim. E eu queria te perguntar, qual hora que deu um start na tua cabeça, que deu um estalo na tua cabeça, startou isso, e você, eu vou viver de fato do que é a minha profissão aqui. Como isso veio na tua cabeça e como você conseguiu lidar com isso, fazer com que isso acontecesse, fosse para frente? Sim. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei não fazendo o meu trabalho, mas trabalhando dentro da performance migratória, né? Que é a construção. Então, eu trabalhei na construção. Trabalhei com taio, com carpintaria, pintura. O que tu imaginar aí de construção, limpei vidro, limpeza, house clean, fiz um monte de coisa. Fez o que era. Só que eu nunca deixei de trabalhar com a minha área. Eu sempre associava os meus atendimentos com os trabalhos de imigração. Os trabalhos dos imigrantes, né? Da construção. O que eu achava interessante era o seguinte, é que eu sempre tive meus cartões e tal. Então eu levava os meus cartões para a construção. E sempre tinha alguém machucado. E ali eu dava os meus primeiros socorros para aquele imigrante ali. Aí ele, cara, eu tô com uma dor aqui. Ele, deixa eu dar uma olhada. Não, mas tu sabe mexer. Não, aí eu já mostrava o meu cartão para ele. Pode deixar, pode confiar. Aí eu mexia nele ali e tal. Ele, cara, não é que melhorou mesmo? Mas tu faz isso aí? Faço, tá aqui meu cartão. Aí eu já ia atender esse rapaz fim de semana. E assim eu fui trabalhando na construção e fazendo um resgate da minha profissão, que eu já faço há mais de 30 anos. Então, eu fui implantando a minha performance, que eu nunca parei, dentro do mercado imigratório. Da realidade migratória dos brasileiros e tudo mais, né? E são todas as raças, né? Então, já atendi americano, hispanos, quase todas as raças, vietnamita, japonês. Caramba! Já atendi portugueses, a comunidade portuguesa. Que maneiro, cara. Então, vem todos. Né? E, já que a gente tá nesse assunto, cara, porque ontem você me mandou uns vídeos, mas muito maneiro. Conta pra gente mais um pouco, do que é a tua especialidade, porque eu nem quero falar, porque eu não quero falar errado. Mas você mexe com medicina oriental, mas também tem aquela questão de posicionamento dos ossos, coluna, aqueles estalos e tal. A quiropraxia. Exato. Não, eu não queria falar porque eu sabia que eu ia falar errado. Não, mas existe várias... Eu deixei pra você. Porque acho que o cara que faz a quiropraxia, ele é quiroprata, é isso? Isso. Então é isso mesmo. Então, no Brasil é quiropraxista. Quiropraxista, cara. Quase um trava-língua. Trava-língua, é um trava-língua. Cara, quiropraxista. Quiropraxista. Legal. Então, conta pra gente um pouquinho mais, porque eu já vi vídeos sobre isso, daqueles copinhos de sucção. Sim, as ventosas. As ventosas ali e tal, e fica roxão depois, as agulhinhas tipo de acupuntura e tal, com uns negócios que parecem aquelas garrinhas de... Eletrodos e tal. Explica pra gente um pouquinho melhor. Não, então, aí, vamos lá. Saber só a funcionalidade Vamos falar do eletrodo. Aí, as agulhas são o seguinte, todas as agulhas, elas são penetrantes, nunca cortantes. O que é agulha cortante? Quando você vai tomar alguma injeção. Que ela tem a pontinha. Ela tem uma ponta lâmina. Isso. Essa lâmina, ela tem que entrar no músculo, romper várias fibras musculares, cortar vasos capilares e liberar o líquido, que está dentro da seringa. E esse líquido vai penetrar nesses vasos capilares
e vai irrigar para o músculo e entrar na corrente sanguínea e no teu sistema metabólico. Pronto. Certo? E aí você pega uma criança de 5 anos, 3 anos e vai aplicar algumas injeções a nível de vacina, né? E essas crianças choram. Porque dói e acaba traumatizando. Aí tem também a questão do pai e da mãe, que se a criança faz bagunça, ela fala, vou te levar para tomar injeção. E essa criança vai crescendo com vários traumas já de adulto. E aí quando ele chega adulto e ele precisa de um tratamento, envolve agulhas, de um terapeuta que já mexe com agulha há mais de 30 anos, ele vai associar essa agulha que é penetrante com aquela agulha de 5 anos de idade que ele tomou e que a mãe ficava falando no ouvido dele, se fizer bagunça, já sabe, vai tomar injeção. Era isso ou não? É exatamente assim. Então, aí o que acontece? Aí ele vai e fala, pô, mas com agulha? Cara, eu não quero fazer esse tratamento não, Deus me livre, bicho. Só que a agulha... Ainda mais que não é uma só? São várias, uma agulha, caramba. E aí, então, essa agulha, ela é um fio de cabelo. A gente chama de agulha capilar. Ela é igual um fio de cabelo. Se tu pegar a agulha de longe assim, tu vai olhar, vai ver uma imagem. Tu não consegue nem enxergar ela. Né? Então, ela penetra na lesão. Aí, quando você prende o eletrodo, esse eletrodo vai vibrar essa agulha 120 vezes por centésimo de segundo. Caramba, é bem rápido. Que é a velocidade da luz aproximada, certo? Então ela vai vibrar e essa vibração, esse ponto vibracional sonoro lá dentro dispersa a inflamação. Coisa que o remédio leva dias ou meses para acontecer. E ela faz em meia hora, 40 minutos e a melhora é muito instantâneo, é isso aí. Principalmente pro cara que tá com porque já aconteceu comigo de travar aqui a lombar, aquela dor lombar aqui e tal. E é um negócio que uma vez aconteceu comigo no nosso antigo apartamento. Eu tava com uns amigos carregando aquelas plaquinhas de gesso para fazer teto de gesso, né? Aquela plaquinha do Brasil de gesso. Sim. Aí começou ali uma disputa entre amigos de quem carregava mais. Eita, aí eu fui levantar 6 placas daquela e travou minhas costas. Ricardo, eu deitava no chão assim, arqueado, deitado no chão, quando eu respirava doía. E daí eu tomei relaxante muscular, né? Não sei se eu posso falar aqui ou não, mas tudo bem. Torcilax, que é um dos meus preferidos. O anti-inflamatório. Meteu um Torcilax, ele é papum. Então tomei um Torcilax e tal, mas cheguei a ficar ali por algumas horas com aquela dor de quando respirava, doía. E o remédio, como você falou, vai fazendo efeito, tem aquela inflamação muscular, ou sei lá o que deu essa torção muscular ali, que dá aquele troço na hora ali, que com tratamento desse, igual você falou, é um troço que em poucos minutos faz o cara voltar para um estágio mais normal do que 2, 3, 4 dias com aquele troço ali. Sem dúvida. 3, 4 dias, semanas às vezes. Fica semanas. Né? Com aquele troço ali doendo ali e tal. É isso aí. E essa é a função principal da agulha. Essa é da agulha. Porque o vídeo foi muito legal, porque eu vi que ele tava com uma garrinha vermelha e fazia assim, ó, vibrava em cima até, né? Agora, aquela vibração é visível, né? Aquela em cima, né? Aqui tá dentro, porque ali dentro tinha profundidade de 15 a 20 milímetros. Né? Tem agulha que até, inclusive, transpassa, sai do outro lado. 15, 20 milímetros dá 2 centímetros, né? Mais ou menos. Bastante coisa. Tem agulha que entra 50 milímetros, 30 milímetros, 80 milímetros. Né? Dependendo... da região também, né? Porque também... Por exemplo, pontos do glúteo. E o quão profundo você precisa ir por conta do tratamento, né? Isso. Às vezes a dor está longe. Ela está muito interna e bem profunda. Então, você tem que usar uma agulha de 80 milímetros para chegar até ela. Entendeu? Essa vibração, ela é notória em cima, mas embaixo é a velocidade da luz. Você não vê. Caraca, que legal. Entendeu? E daí tinha os dois tratamentos juntos.
A ventosa? A ventosa já tinha feito, porque eu só via as marcas, e você estava fazendo o tratamento com agulha. E já a ventosa é para... A ventosa, ela estimula as plaquetas do sangue, né? Uhum. As plaquetas, ela é como se fosse uma proteína que irriga, você faz uma nova irrigação sanguínea na área inflamada. Então, assim, você vai dispersar a inflamação e vai trazer sangue de qualidade para o local. Entendi. A ventosa, ela cria ali uma sucção. Isso, então ela puxa para aquela região. Então você tem um copinho mais ou menos menor aqui, um pouco que essa caneca. E na hora que ela faz a sucção, ela pega uma margem de 10 copos. Em volta de onde você está todo aquele campo, por exemplo. Não atinge só ali. Não, ali fica só roxo. Tem um diâmetro maior. O diâmetro é muito maior. Então, quando você fica roxo, porque é o ponto núcleo de puxar. E as extremidades, traz tudo ali. Ela vai trazer um campo bem maior de plaquetas novas. E por que geralmente nas costas? Não, às vezes depende do problema. Tá. Porque a maioria das vezes... Eu tive uma amiga que uma vez fez um tratamento desse, com ventosas, não sei onde, mas eu acho que ela gostou bastante. Uhum. Ela comentou sobre... eu não sei muito bem a finalidade. Sim. A finalidade que ela fez, né? Mas a finalidade acabou de dizer, foi para dor. Ali o campo científico, a função é essa, entendeu? Vai trazer uma nova circulação. Quer ver um outro exemplo bem legal? Por exemplo, um atleta, o cara cansou demais uma musculatura, por exemplo, um nadador. O cara fez um medley lá, que nadou os 4 estilos. Crawl, borboleta. Aí o borboleta ele cansa muito a escápula. Músculo escapular, dorsal, né? E 3 horas depois, 5 horas depois, ele tem outra prova. Aí o cara enche aquela área todinha, aquele campo de estresse muscular que ele está tendo, ele enche de copinho ali e faz a irrigação de novas plaquetas. Ele renova o músculo com novas plaquetas sanguíneas ali e ele volta a fazer 5 horas depois aquela prova com um rendimento parecido com o que ele fez antes. Então ajuda. Uma recuperação rápida, né? Isso aí. Para trazer de novo. Isso. Cara, e aí legal. Você traz essa medicina esportiva para a medicina complementar normal de um ser humano comum. Comum que eu digo, um ser humano mais sedentário, né? É porque o cara ali é alta performance. Ali é alta performance. Isso. Comparado com nós meros. Isso aí. Meros sedentários. Meros preguiçosos. E Ricardo, beleza, foi pra tua área, tu contou pra gente um pouco como é que foi a iniciação e deu um pouco da explicação aqui, porque eu fiquei curioso realmente, eu já tinha visto esse tipo de tratamento, a gente vê e tal, né? Mas você deu aprofundou um pouco mais sobre o assunto. E daí já é um pouco de fórmula de sucesso, né? O teu ponto de vista, o que você fez para que de fato o teu ramo, depois dessa iniciação com os outros brasileiros ali, a galera, a construção e tal, para que o teu ramo desse certo. Né? Para você continuar nisso aí. Qual que você acha que é o teu ponto de vista do sucesso para isso acontecer? Olha, o meu ponto de vista foi resultado. Resultado. Tive vários resultados, eu já tinha resultados, né? Um detalhe importante. Eu já trabalho com isso há mais de 30 anos. Então, aqui eu não pego nenhum caso fácil. Eu não tenho caso fácil aqui. Aqui foi um dos países que eu trabalho, que eu só pego pedreira. E então, por exemplo, em Santa Catarina, na Argentina, onde eu fiz alguns trabalhos também, vinham pessoas falando assim, eu queria experimentar essa técnica porque eu estou tão estressado. A pessoa não tem dor de nada.
ela só está cansada. Né? Eu estou cansado desse governo que me cansa a cabeça e tal. Aqui não tem isso. Aqui, o cara vem com 3 hérnias de disco. O cara vem com rompimento parcial da patela. O cara vem com tornozelo aberto. O cara vem com ombro deslocado. Tudo construção. E não tem tempo para parar? Minha coluna toda desviada. Né? E não é só homem, não. São mulheres. Nossa, eu caí da escada. Eu atendi já várias. Limpando casa, caiu do 2º andar, foi parar no 1º, rolou a escada. Caraca. Entendeu? E aí vai para o hospital. Chega no hospital, você não tem nada quebrado. Toma um Tylenol e tchau, embora. E continua com dor. Entendeu? E essa pessoa precisa ser alinhada, precisa ser... a gente tem que fazer pontos de analgesias nela, né? Liberação miofacial, e tem que fazer um monte de outras coisas, usar o cérebro dela para liberação de endorfina. Entendeu? Então, isso eu faço direto há mais de 35 anos. E tem um sucesso muito grande, porque eu confio muito nessa medicina e ela funciona. O resultado... E o resultado si só, é lógico, é rápido, é quase que imediato. Uma coisa interessante também, e você pode falar pra gente com muito mais propriedade, é o não uso de medicamentos fortes que te salva de uma dor, mas cria outras coisas. E se ele já vem usando medicamento, essa medicina oriental, ela dinamiza ainda mais os medicamentos. Então, ela, assim, além dela trabalhar dentro da dinâmica dela, ainda associando as medicações, ela dinamiza. Legal. Então vai dar um resultado ainda mais rápido. Ainda mais rápido. Isso. Do que ficar só na medicação. Então, de fato, a gente pode dizer que o sucesso é que se de fato o teu produto ou o teu negócio ou o que você vai fazer, se for de fato, se você entregar o que você prometeu, os resultados falam por si só, os né? resultados, os resultados falam por si só. E hoje você consegue... Você ainda está mesclando isso ou hoje você está 100% na... Não, hoje eu trabalho 100% com a minha área. Que legal. Isso, porque eu acho... Só te perguntei isso porque eu acho muito bacana, porque, cara, se você faz um negócio por 30 anos é porque de fato você gosta disso. Na minha opinião. Né? Pô, ninguém faz um negócio por 30 anos. Eu odeio esse trabalho, mas eu faço por 30 anos. Você já teria... Pera lá, vamos, né? Vamos tentar algo diferente. Então, um troço que você gosta. E quando o cara consegue viver 100% do que ele gosta, cara, eu acho que atingiu um patamar sem dúvida. A maioria das pessoas buscam, né, cara? Todo mundo quer viver e fazer o que ela gosta, né? E sem planos de aposentadoria, sem planos. É verdade. Porque é o contrário, né? Se você fala, não, eu vou parar, estou cansado, e qual é o objetivo de vida agora? Fazer o quê? Ficar jogado no sofá? É verdade. Entendeu? Então, assim, o meu plano é... A minha aposentadoria é funeral. Não tem... Eu não vejo outro plano. Continuar seguindo, fazer. Até a morte. Enquanto isso, o cérebro vai trabalhando, né? Porque Fora se a gente para de verdade, ser ativo, né? Acaba... O cérebro para, ali teu corpo atrofiando, ficando tudo parado isso aí. e tal. Né? A gente chama de aposentadoria fúnebre. Só que é isso? Tá esperando morrer. Só quando morre. Só para quando morre. É verdade. E Ricardo, em relação à oportunidade, você já de uma certa forma já falou pra gente sobre as oportunidades, que aqui tem muito e tal, mas você acha, a opinião sua, né, pra gente trazer esse gancho de novo de fazer comparação entre Brasil, né, principalmente, e Estados Unidos, você acha que a gente tem as mesmas oportunidades que um americano ou não? Você é imigrante, você sempre tá meio ali, né, jogado de canto. Ou a gente pode ter as mesmas oportunidades de fazer tão quanto os americanos? Não, eu acho que a gente tem. Acho que a gente tem a mesma oportunidade.
O único diferencial é que a gente só vai aprendendo conforme o tempo. No caso, para eles está pronto, vamos dizer assim. Eles já estão prontos. Eles entram no sistema, já nasceram dentro do sistema, sistema capitalista, e nós viemos de um sistema traumático, de escassez, né? Então, todos os riscos que eles não percebem que correm, nós sabemos que corremos. Entende? Então, o cara tá se dando bem ali, vamos investir. Não, mas espera aí, pé no chão, não é assim não. Eu sou lá do Brasil. Não, vamos fazer igual. Né? Então, o cara fica com medo. Não sei lá, não sei, a gente tem que pensar mais. Vamos ver. Aí, quando você percebe que você já está aqui um tempo e a fluidez dos teus negócios já estão se encaixando, não está tendo aquele risco, era só psicológico. Não teve rejeição, não teve nada, só faltava fazer. Né? Aí você não tem mais ninguém mais que te segure. Aí você começa a abrir um leque de oportunidades e você começa, eu vou puxar agora para isso, para aquilo. E quando você vê, você está ramificado com segurança. Então, assim, tendo as mesmas condições de igualdade de um americano. A oportunidade são as mesmas. As dificuldades é que são diferentes. Entendi. Entendeu? Cara, bem colocado. Bem colocado, né? Porque a oportunidade tem para os dois. Tem para os dois. Agora a dificuldade tem só para um. Só para um. E eu acho que no final de tudo vai acabar sendo essa dificuldade ele também vai fazer a gente ser mais forte mesmo. Com toda certeza. Né? Ter feito a gente com toda brigar certeza. mais, ter chegado mais longe. Duas opções, né? Ou você enfrenta as dificuldades e vai em prol do seu objetivo, ou você recua. É isso aí. Ou você vira a chave aqui da sua cabeça e vai, ou então tu vai ficar aqui parado. E em cima disso, você é um troço que a gente vê muito, cara, e eu sou meio suspeito para falar, porque eu acho bonito quando alguém fala isso e tal. Mas sonho americano, já que a gente está falando de oportunidade, de crescimento e que dá para fazer, a oportunidade é a mesma. Se a oportunidade é a mesma, a gente consegue viver, na tua opinião, óbvio, sempre, né? Você acha que a gente consegue viver um sonho americano de fato? E se sim ou se não, o que seria para você a tua definição de sonho americano? Eu acho o seguinte, o sonho americano... as pessoas vão pensar muito assim, eu conquistei tudo lá na América, mas eu não sou feliz. Mas por que você não é feliz? Porque eu estou longe do meu país, ou então eu conquistei tudo que eu quis fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu ia fazer, não é a minha área, não era a minha profissão, mas financeiramente eu fiquei bem, né? Mas o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, né? Mas, então, assim, vai ter sempre um obstáculo de performance pessoal, né? Então, por exemplo, eu sempre fui um atleta. Já fui atleta, né? Hoje eu sou um desportista. Sempre quis ter um hall da fama das artes marciais, mas eu não fui. Hoje sou um mero professor. Então, mas me realizo naquela profissão que eu sempre gosto, sempre amei e sempre amo, né? Mas não posso entrar no mérito daquela oportunidade. Talvez eu não tenha tido um foco que eu tenho no meu campo profissional que eu faço hoje, a mesma performance na área de ser atleta, certo? Então, assim, a gente só tem o sonho americano porque o sonho americano ele te abre um leque de oportunidades para você compensar, às vezes, aquela frustração que você não teve
no seu país de origem. Uhum. Então eu não comparo o sonho americano com aquilo que ficou para trás. Eu comparo assim, você realizou um sonho de ter vindo para a América, mas comparado ao que você tinha que ser ou que você gostaria de ser, você não realizou. Né? Então, assim, o sonho americano, ele só dá uma pincelada naquela coisa que você precisava ser, mas você não deu importância naquela época. Não foi para frente. E hoje a tua oportunidade é a América. Então, o sonho americano é para aqueles que não teve a oportunidade de focar naquilo que sonhou quando era uma criança, quando era um adolescente, né? Quando era especializado nisso. E aí, quando a gente vem para a América, a gente passa a dizer que a América foi o nosso sonho, mas é um país tão bom quanto outros países, né? Então, assim, eu não comparo a América como um sonho. Eu comparo a América com uma oportunidade. Então, eu tive uma oportunidade de não me arrepender mais do que já fui. Das coisas que você já não tinha feito. Isso, e hoje eu sou realizado. Entendi. Hoje eu me realizei na América e apaguei aquela imagem de frustração que não pude ser o que eu queria ser. Porque acho que sonho mesmo, para falar de sonho americano, né? Acho que é bem isso mesmo, porque falando por mim, né? Eu sonhei com várias coisas no meu próprio país. Pois é, então. Né? Essa é a sacada. Essa é a sacada. Eu peguei o que você quis dizer. Porque a gente veio de vários sonhos, acho que todos nós. Acho que 100%, né? A gente veio de sonhos no nosso próprio país. A gente não conseguiu conquistar. Geralmente não consegue. Por N motivos. São vários. Ou por falta, às vezes, de empenho nosso, ou por falta de oportunidade, ou você chegou até ali, dali para lá, não conseguia andar mais porque ficou caro, porque não tinha investimento. O ambiente não te deixou, né? N motivos. E aí surge a América. A América aí, ó. E te dá a oportunidade de fazer coisas. Acaba virando um sonho, mas sonho você já tinha, foi só a oportunidade. Isso, a oportunidade. Aí você nasceu, você vê seu pai é um bombeiro. Então, vê seu pai chegando fardado de vermelho sempre e tal. Pô, pai, quero ser bombeiro. O meu sonho. Meu filho, cresce, estuda, porque você vai para a América, tá? Porque esse é o sonho para ir para a América. América, que América? América, Estados Unidos, você nem sabe onde fica. Então isso nunca foi sonho de criança. O sonho americano é aquele sonho que apaga a nossa frustração. De passado. E preenche bem. Não é ruim, não. Podemos dizer que a América potencializa a realização do sonho. Demais. Enfim, né, cara? É uma lacuna que... Vai ser preenchida de alguma forma de coisas que... Eu conheço muita gente que deita lá na minha maca para se tratar e fala, cara, eu joguei no Cruzeiro, muito mineiro, né? Eu joguei no Atlético. Bom, por que você... cara, não deu certo, não deu... E aqui, América? Pois é. Estou aqui agora na América. Ou seja, qual o sonho agora? Aonde você interpreta o sonho dele? Ele realizou um sonho, mas não foi para frente. E está aqui na América fazendo o quê? Cobrindo a lacuna, não digo do fracasso, mas do insucesso. Entendeu? Procurando novas oportunidades. Esse é o sonho americano. Perfeito. E que eu, na minha humilde opinião, considero. Muito bem colocado. Entendeu? E totalmente diferente de outras coisas que eu já tinha ouvido, cara. Muito bem colocado. Quer ver uma outra comparação interessante? Chama o Ronaldo Fenômeno para vir trabalhar na construção aqui, para ver se ele quer.
Ele já realizou o sonho dele. Foi campeão mundial, não sei da quanto. Ele realizou. Entendeu? Não tem sonho americano para ele. Não tem nada a ver com os Estados Unidos. Não. Nem jogar aqui ele quis. Verdade. Faz total sentido. Tá vendo? É verdade. E em cima disso, a gente... É legal porque os assuntos vão emendando um com o outro, né? E a gente vai dando continuidade. E você tem algo em cima disso, né? Já que a gente falou de sonho, que o sonho vem do teu país de origem, vem de você, né? E tal. E aqui você acaba arranjando uma forma de cobrir isso, preencher caso você não tenha, né, conseguido. Você tem algo que você continua até hoje, cara, isso aqui me impulsiona a fazer, isso é meu lema, isso me motiva, isso eu vou pra frente. Você tem, ou não só isso, mas algo que você podia deixar pra gente aí como... Posso. Como algum lema que... Eu tenho, sim, vários lemas, né? Então, um é família, né? Proporciona a minha existência de chefe, de manter a estrutura familiar. Uma outra coisa é quando as pessoas mandam mensagem para mim. Pô, cara, você me salvou, você me tirou uma dor que eu tinha há mais de 10 anos, estou podendo me mexer melhor e tal. E o cara... né, não tem preço isso, não tem preço. Pô, meu Deus, eu não sei não sei nem como te agradecer e tal. E a outra coisa, as pregações que eu faço com jovens. Eu tenho um filho de 15 anos, e fora outros alunos e tal, né, que eu sempre falo das drogas, para não entrar nas drogas e tal. E aí eu tenho uma frase que eu gosto muito de falar, que é assim: não use droga para fazer a cabeça. Que eu sou do tempo de quando a pessoa falava, vou fazer uma cabeça ali. Era usar droga, né? Então não usa droga para fazer a cabeça. Usa a cabeça para não usar droga. É isso que eu falo para eles. Cara, porque chega porque a maioria das pessoas tenta achar alguma coisa que te possa levar a algum outro lugar, né? E é um buraco sem fim, né? Pode ter aquele prazer momentâneo ali e tal, né? E o jovem, a gente sabe, né? Nós já fomos jovens também. Com certeza. A gente sabe que a nossa cabeça de jovem ali é meio... Sem dúvida. Enfim, né? Às vezes não tem muito nada para fazer e tal, e às vezes por um outro amigo... influenciado. Exato, uma besteira ali e tal, e você acaba entrando na hora da influência, você tem que usar a cabeça. Exato. Para não fazer a cabeça. Exato. E aqui é um país que te dá muita oportunidade, muita coisa, mas em relação a essa questão... de droga, inclusive, é muito mais perigoso que o nosso. Porque aqui a gente vê o acesso, cara, a liberdade. Né, cara? Lá no Brasil, o cara ainda é meio... taxado como aquele que está escondido ali e tal. Aqui a galera já está começando. E tem vários estados que já está como uso recreativo e tal, né, de muita coisa. Então, liberado. Bem, acho que Massachusetts, em Connecticut eu não sei como é que tá, mas não sei aqui lá já tem, né, uns shoppings e tal que pode ir lá comprar à vontade. Tem vários. Nossa, ficou vários. meio... Você só precisa ter mais de 21 anos. E daí... Isso é ruim. Não, e acaba virando uma... Sei lá, bom, isso acaba entrando em discussão política e tal. Porque daí o cara vai com 21, mas ele tem um amigo dele que tem 18 e tá ali todo aí mundo ele compra ali a quantidade, depois leva e revende. Enfim. Não, tem plantação dentro de casa. As pessoas fazem plantações. Mas falar tá controlado, não tem, mas não é bem assim, né? Não é bem assim. Mas, bom, enfim... E, Ricardo, tu consegue falar pra gente um pouquinho o que você tem ou o que você conquistou aqui nos Estados Unidos que você pode... Cara, isso eu conquistei. E não precisa ser necessariamente... A gente não precisa de falar necessariamente de grana, né? Acho que a tua entrevista, desde o começo, já tá provado pra gente aqui que alguns sonhos de vida, realização profissional e outras coisas
vale muito mais do que uma Porsche na garagem, né, cara? E, enfim, aí é visão de cada um. Vai ter gente que vai brigar a vida inteira pela Porsche, cara, bacana. Entendeu? Tudo bem por isso também, né? Mas no seu caso, né, que é o nosso convidado de hoje, já ficou um pouco claro isso. Você consegue falar pra gente algo que, tipo, isso eu conquistei e isso foi os Estados Unidos que me deu? Alguma coisa que você tem ou que você conquistou que foi que aqui os Estados Unidos te deu? Os Estados Unidos me deu. Eu continuo batendo na mesma tecla. Prestígio profissional. Foi uma coisa que eu conquistei. Não que nos outros lugares que eu trabalhei não tivesse, mas aqui me surpreendeu também, né? Me surpreendeu. Você fez umas novas formações aqui também e tal, né, cara? Isso, maneiro. Então, aí fiz novas formações. Melhorei meu currículo de educador físico com um curso aqui, né, de fitness. Melhorei meu campo nutricional também, me ajudou bastante em alguns estudos aqui. Eu tô para fazer um curso agora em Harvard. Legal, cara. Que vai ser agora em março, abril, maio, né? Vai ser maio agora. Tá na cara já. Então, assim, vou fazer um curso aqui em Harvard, talvez seja uma das, assim, dos status de conhecimento, um dos mais tops que eu já tive, talvez seja isso. Mas, assim, uma das coisas mais importantes que eu acho é a harmonização familiar, né? Que muitos perdem aqui. E verdade, eu, graças a Deus, estou conseguindo manter. Né? E é outra coisa que eu desejo muito, as pessoas que elas possam enxergar um pouco mais o seu companheiro, sua companheira, seus filhos. Eu sei que é um país capitalista, que é importante você se manter, porque as contas aqui são altas. Aqui não é fácil você se manter financeiramente, morando, mantendo os seus bens, né? Então você tem que estar focado praticamente 100% no campo financeiro, né? Você sem dinheiro aqui, você quebra todo um outro sistema de vida, que é amor, família. Isso tudo vai por água abaixo. Sei que em outros países também, né? Mas aqui ainda é muito pior, muito pior. Né? A pessoa perder o emprego, perder sua condição de liderança financeira, você desmorona por completo. Então, isso eu consigo manter, graças a Deus, e é dos meus mais... de todo o coração que eu digo que seria a minha condição mais importante que a América me deu, poder ser um chefe de família aqui, mantendo minha família, dando qualidade financeira e de vida para eles, né? Top. Não deixando faltar nada. Então isso eu acho, assim, é mais do que um sonho, é uma realidade. É uma realidade. Maneiro. Onde que alguns outros países você talvez não fosse conseguir. Infelizmente. Não quero nem falar qual país, né, que vocês sabem bem qual. Mas, enfim. Infelizmente, cara. Né? Então, aqui é um país que o sonho americano talvez se complete ainda mais nessa condição de você poder honrar essa questão de ser um provedor. Tá bom? Cara, acho que talvez, né, isso possa, sei lá, porque eu acho que a mulher tem essa mesma condição também de poder estar fazendo, ser uma ajudadora também, de comum acordo, não tem problema nenhum. Tantas mulheres que a gente vê aqui. Não. Pô, as mulheres aqui, cara, elas
são fortíssimas, ralam pra caramba e tal, fazem sempre, né? E muitas também, mães solteiras também desempenham o papel de pai, de mãe e tal. Não é essa a questão, não é essa a questão. Não. Né? A gente sabe disso e tal. Mas nisso que você falou de você conseguir, no caso a gente está falando de você, né? Você ter esse negócio de ser o provedor, conseguir sustentar a sua família com dignidade, né? Isso. E conseguir fazer com que todo mundo esteja bem, né? Isso. É muito bacana, cara. É uma coisa que de fato antes a gente via muito isso. A gente chegou até a comentar, a galera vinha muito para os Estados Unidos antes só porque estava muito mal de condição financeira. E ficava a família toda no Brasil. E o cara vinha. E o cara trabalhando aqui, sustentando a família lá. Por que ele não poderia fazer isso lá? Né? Então, bom, já que eu tô aqui e vocês aí, vocês têm que vir para cá também. E aí soma força. Porque aqui todo mundo trabalha. Aqui uma criança de 15 anos, 16 anos, ele está trabalhando. E não é porque é imigrante, não. Porque o 15 anos americano também faz isso também. Faz. Você vê a molecada aí vendendo limonada na porta da casa já para começar a ter o próprio dinheiro e tal. Esse incentivo tem pra você vai nos markets baixos da vida aí, você tem os caixas, os embaladores, os meninos. Você vai num Dunkin' Donuts aí da vida. A molecada tá toda ali. Tá daqui a pouco no verão você vê mais ainda, né? As férias de verão, a molecada toda trabalhando. Isso aí. Tá inserido na cultura, né? Isso mesmo. A esposa também fazendo o seu papel, trabalhando na sua área, fazendo... Entendeu? Então, assim, todos eles, tudo focado em prol da família. E isso é importante, né? Não é uma cobrança. Com relação também a ele ter tocado no ambiente família, né? Você conseguir ser o provedor da sua família, você consegue manter a sua família junta, unida, e aí tem a questão da que a gente estava falando antes, né? De drogas. Fica mais difícil, porque quando você é unido, você tem uma família forte, uma família que você tá ali colocando as suas ideias sempre, fica até mais difícil um filho ir pela cabeça desviar. dos outros. Porque esse tipo de coisa só entra na tua casa quando tem ausência de alguma coisa. Ausência, assim, né? isso aí. E não vou falar de novo, porque às vezes a galera acha que parece que tá falando porque ele é um homem que tá aqui e tal, e o homem fala das coisas dele, né? Mas da mesma forma a importância de uma mãe também, quando uma mãe tá ausente, né? O pai, ou os dois, pai e mãe ausente, começa a dar brecha e lacuna pra esse tipo de coisa acontecer. Dá demais. Quando você chega, porque você colocou isso aí como uma conquista tua, fica muito importante por causa disso, porque conquistou algo que faz com que você tenha dignidade para sustentar a tua família e que todo mundo esteja junto. Isso aí. Automaticamente essas coisas não chega na tua família, né, cara? Sempre vai ser na família. Não chega. E a gente vê, cara, muito isso acontecendo no Brasil, a galera fala muito, não teve oportunidade, a comunidade que eu moro e tal, é porque é tão difícil que o pai passa tantas horas fora, a mãe passa tantas horas fora pra ter aquele negócio ali. Aqui trabalha, fica a hora fora? Fica, mas o retorno é maior, não tem jeito. E lá o jovem, que aí vem de uma comunidade carente, de um local pobre, a influência de fora. Demais. Muito, aí acabou, muito. Né, cara? Isso aí, com certeza. Não tem jeito. E Ricardo, pra gente, cara, a gente tá chegando aqui no fim do nosso bate-papo, porque tá tão maneiro que acho que a gente podia ficar aqui durante um bom tempo. Mas como a gente tem horário, a pergunta chave do nosso podcast, para terminar, que não tem como eu não deixar de perguntar isso. Você tem vontade de voltar para o nosso país, para o Brasil? Para o Brasil? Não tenho vontade, não tenho. Tem para o futuro, você não pensa? Por enquanto? Por enquanto, não. Eu vejo que o Brasil, assim, não que aqui os Estados Unidos seja um país 100% perfeito. Né? Acho que não tem, talvez não seja nem correto 100%, mas ele tem uma regra mais acessível da gente ter uma performance de vida melhor.
ao contrário do nosso, né? O nosso país é muito oscilante, né? Ele oscila demais. E oscila, a gente sabe bem por quê, por via políticas, né? Então, uma hora parece que vai engrenar, mas não vai, enfim. Então, aqui é um país que vai te dar um campo, uma margem de equilíbrio melhor, né? Financeiro, profissional. Então, realmente não vejo necessidade ainda de voltar. Poderia voltar sim, e talvez eu nem diga que nunca. Mas a princípio não. A princípio não. Então é isso. Mais uma vez, eu queria te agradecer, né? Um bate-papo bacana pra caramba. Enfim, história de vida, legal. Algo que eu não tinha ouvido antes. Enfim, as tuas influências, a forma que você chegou, a forma que você fez, como você lidou. Cada vida é uma vida, cada história é uma história, né? Não tem jeito. E, cara, de novo, muito obrigado pela tua presença. Eu espero que esse teu programa daqui a pouco tá indo pro ar e eu espero que sirva, né, para alguma pessoa de exemplo e tal. Essa é a nossa intenção, né, de trazer histórias aqui que as pessoas olhem, caramba, se identifiquem com você e sirva de motivação, né? A ideia é fazer com que as pessoas cresçam de alguma forma e, igual eu falei, a intenção não é fazer com que as pessoas queiram vir para os Estados Unidos, mas que ela se sinta inspirada a tal ponto que até no Brasil mesmo, ou em qualquer outro lugar, né, que as pessoas, que esse programa possa estar chegando, a internet não tem mais esses limites, né, cara? Se a pessoa tá vendo, que ela possa se sentir motivada a tal ponto de querer fazer de novo, começar de novo, tentar, porque é possível, né? É totalmente possível, totalmente. Dá pra gente brigar, a gente é brasileiro, a gente briga, a gente faz o negócio acontecer. Faz mesmo. Existe fácil. Nunca. É verdade. Isso aí. É verdade. Então, Ricardo, obrigado mais uma vez, cara. Foi um prazerzaço te ter aí. Eu que agradeço. Papo bacana pra caramba. Bem, obrigado aí pela ajuda aí no programa. E, galera, é isso. Fica com esse programa aí. Semana que vem tem mais um episódio novo pra vocês. E é isso, até a próxima. Valeu!